Olá, e aí? Tudo bem com você? Por acaso, algum dia alguém já pediu para você aconselhar uma outra pessoa? Tipo aquela conversa assim: olha, pede para Fulano não fazer isso, para Fulano não falar assim, para não agir dessa maneira. Por acaso você já se viu em uma situação assim, onde alguém pede para você intervir com algum tipo de aconselhamento? E como você lidou com essa situação? É delicado, é muito difícil, às vezes, a gente lidar com uma situação dessa de ser conselheiro, de ser conselheira, ou de tentar alertar alguém, em alguma coisa que ela está fazendo. É uma tarefa muito delicada. Vamos falar hoje um pouco sobre agir com sabedoria nessas situações? Na Bíblia, no livro de Provérbios, 2, do 1 ao 10. Vamos fazer uma pequena leitura só para entendermos um pouco melhor isso. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se cramares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas, portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Palavras de Salomão em Provérbios. E aí nós vemos o quão é importante procurarmos sabedoria em Deus, falarmos direto com Deus. Qualquer que seja a situação em que estivermos, é importantíssimo procurarmos a orientação na palavra aqui na Bíblia, procurarmos a orientação direto com Deus, com Jesus que sacrificou a sua vida por nós, e caminharmos junto com o Espírito Santo que Deus nos deixou para caminhar conosco, para nos orientar, para nos livrar de ciladas que às vezes aparecem. Então, quando estamos procurando sabedoria em Deus, entendimento em Deus, tudo se torna mais fácil. E eu gosto de uma pequena história onde Gandhi foi chamado um dia por uma mulher e ela levou o seu filho na presença dele e pediu para ele: Gandhi, por favor, fale para o meu filho parar de comer açúcar. Aí Gandhi parou, olhou para aquela senhora, olhou para aquele menino e respondeu a ela: volte daqui uma semana. E ela, como sabia que ele era um homem sábio e sempre tinha bons conselhos, ela, tudo bem, voltarei daqui a uma semana. Na semana seguinte, voltou a mulher e falou para Gandhi: fala para o meu filho não comer açúcar, porque açúcar faz mal para a saúde, açúcar prejudica, e açúcar com o tempo ela vai matando aos poucos. Por favor, Gandhi, fale isso para o meu filho. Aí Gandhi simplesmente olhou para o menino e falou: não coma açúcar, porque açúcar faz mal. A mulher olhou e ficou indignada. Ela falou: meu Deus, eu demorei uma semana para vir aqui e ele só fala isso. Aí ela perguntou para Gandhi: Gandhi, depois de uma semana, é só isso que você tem para falar para o meu filho? Não comer açúcar? Por que que você demorou uma semana para falar isso, só isso para ele? Aí Gandhi respondeu a ela: minha senhora, quando a senhora esteve aqui há uma semana atrás eu também comia açúcar. Então, moral da história: você não pode falar para uma pessoa daquilo que
que você não é capaz. Você não pode dar um exemplo daquilo que você não é, daquilo que você não faz, e simplesmente aconselhar a pessoa do que você não tem conhecimento. Para você dar um conselho, para você conversar com a pessoa, para você orientar, ou para você dialogar a respeito de algum assunto, é muito importante, é interessantíssimo que você tenha conhecimento desse assunto, que você tenha domínio desse assunto. Não adianta você se meter a ser conselheiro, a ser conselheira, você querer dar exemplos daquilo que você não tem. Para você dar exemplos, você tem que ter os seus resultados. Você tem que ter as suas conquistas já em você, para que a pessoa olhe para você e fale: não, realmente ele está falando ou ela está falando daquilo que ela conhece, daquilo que ela sabe, daquilo que é verdadeiro na vida dela. Então você pode ser uma referência, você pode ser um exemplo. Mas primeiro, você tem que viver aquilo que você pretende falar. Daquilo que você vai falar, você precisa ter a sua experiência em vida própria. Você precisa saber de você. Se você tem essa capacidade, se você tem essa capacidade, se ela está em você, se você está desenvolvendo, você também pode falar disso. Então, se alguém falar para você, fale para fulano, fale para cicrano, pede para ele não fazer isso, para ela não fazer aquilo, pede para essa pessoa agir de uma maneira diferente, preste muita atenção, muita cautela na hora de falar, muita cautela na hora de dialogar com a pessoa, porque às vezes também a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que você tem para falar. Às vezes você vai falar de alguma coisa e essa pessoa pode se sentir ofendida. Então procure conhecer um pouco dessa pessoa, um pouco mais dessa pessoa, para que você possa ter um diálogo legal. Assim você vai agir com mais sabedoria, com mais prudência, e buscando sempre em Deus a orientação, porque Deus nos dá a orientação. Seja feliz. Seja confiante em Deus. Seja confiante em você, nas suas atitudes, nas suas ações. Deus esteja com você. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Isso pode ajudar uma outra pessoa. Às vezes a pessoa pode até precisar ouvir isso. Ok? Um grande abraço. Tchau.